Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 12, começando no 7, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E oremos. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Peço agora que o Senhor possa nos abençoar, nos dar ouvidos para que possamos ouvir com fé. Me dê do Teu poder, da Tua clareza, para eu falar esta noite com poder, com eficácia, e que possamos ser edificados pela pregação da Tua palavra. Pedimos isso e Sua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos sentar esta noite e nós voltamos ao nosso estudo de Gênesis, especificamente o capítulo 39 de Gênesis, onde nós estamos vendo o tema do capítulo 39, que é o tema central, sendo José no Egito. Finalmente José chega no Egito, depois de todo aquele drama, que ele foi vendido pelos irmãos, rejeitado, odiado, aquela coisa toda, e finalmente está no Egito, e com a chegada do Egito, no Egito de José, o capítulo 39 nos apresenta 3 temas, ou 3 assuntos, e nós vimos o primeiro desses temas na semana passada, que foi a prosperidade de José. Ele era um escravo, foi vendido como escravo, mas mesmo como escravo, ele foi descrito na Bíblia como um homem próspero várias vezes. O Senhor estava com ele, e o senhor dele, o homem que comprou ele, Potifar, o nome dele, que era um capitão da guarda egípcia, um oficial de renome e de importância, ele também reconheceu isso e basicamente confiou tudo que ele tinha na mão de José. E José foi um homem próspero, apesar de ser um escravo, não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha bem, não tinha nada, mas ele era próspero. Ou seja, a Bíblia trata a prosperidade muito além do que simples dinheiro. A gente muitas vezes acha que prosperidade a gente escreve com esse cifrão, né? Mas não, prosperidade não se trata apenas de dinheiro e bens, mas de coisas muito mais preciosas. Bom, isso tudo nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos continuar para o próximo tema, o próximo assunto que nós temos aqui no capítulo 39, que vem junto com a chegada de José no Egito, e nós vamos ver hoje sobre o tema a tentação de José. Semana passada foi a prosperidade de José, hoje nós vamos ver a tentação de José. E nós lemos aqui nos versículos 7 ao 12, que a esposa de Potifar ela foi e tentou seduzir, atacar, digamos assim, José. E antes da gente entrar na história por si, é bom notar, e é notável o que aconteceu, de que esse episódio todo, Potifar não se irou, não se decepcionou, não ficou chateado sequer com José. Ele não ficou irado com José. Se você olhar comigo no versículo 19 do capítulo 39, diz assim: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, ou seja, quando Potifar voltou para casa naquele dia, a mulher dele foi para ele e falou: Olha, aconteceu assim, assim, assim. O versículo 20 continua: Ouvindo o seu senhor, Potifar, as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez o teu servo, a sua ira acendeu. Ou seja, Potifar, a sua ira acendeu, ele ficou irado. Ficou irado. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Veja só, ele chegou em casa, a mulher veio para ele e falou: seu servo fez isso, isso, isso. Mentiu. Ela disse para ele que José a atacou, a agrediu, tentou forçá-la. E não foi nada disso, A gente viu que foi ela que fez isso e José que fugiu, José que caiu fora. Mas ela contou uma outra história. E no versículo 19, fala aqui que a sua ira se acendeu, mas não fala que a sua ira se acendeu contra José.
Fala simplesmente que sua ira se acendeu. Ah, pastor, mas com certeza a ira dele se acendeu. Por quê? Porque ele pegou José e prendeu, botou ele na cadeia. Claro que ele estava chateado com José. Bom, deixa eu só dizer uma coisa aqui, gente. Provavelmente a ira dele se acendeu contra a esposa dele, não contra José. Não foi contra José. Ele conhecia a esposa, ele conhecia o caráter da esposa, conhecia quem ela era, e quem sabe essa não foi a primeira vez que ela tentava fazer alguma coisa, seduzir, encrencar algum servo, algum escravo. Nós sabemos que não foi. Mas pastor, como é que a gente pode saber que a ira dele se acendeu e não foi contra José? A Bíblia fala que se acendeu. Bom, vejam só a situação. Ele era um capitão da guarda, ele era o dono de José, José era escravo dele. Potifar poderia ter mandado matar José porque ele varreu o chão mal varrido. Ele poderia ter mandado matar José por qualquer motivo. Ele era um escravo, ele era como se fosse um animal, um gado. Agora você imagine qual seria a reação dele se ele realmente tivesse acreditado na história da esposa dele. Você acha que você tem um servo, um escravo na sua casa, você tem o poder sobre vida e morte sobre ele. Você confiou todos os bens que você tem para ele, como nós lemos aqui no capítulo 39. E depois de tudo isso, se ele acreditasse que José tentou fazer o que a mulher dele falou que ele tentou fazer, ele teria matado ele, não colocado ele na cadeia. Convenhamos. Por bem menos o escravo era morto. Por bem menos. Quanto mais ter tentado atacar a esposa do patrão, do chefão, do capitão da guarda. Então ali o que foi que houve foi que ele não poderia deixar a coisa passar em branco. Foi feita uma acusação grave. E ele não poderia deixar a coisa passar em branco. Agora, ele confiava tanto, José ganhou tanto o coração dele, que ele não iria matar José. Que ele poderia, e dentro das circunstâncias, se fosse verdade, ele até estaria no direito dele de fazê-lo. Mesmo que ele não fosse um escravo, gente. Mesmo que José não fosse seu escravo, se algum homem atentasse, atacasse a esposa dele desse jeito, ele como capitão do Egito, tinha todo o direito de ir lá e fazer picadinho no cara. Mas não, ele não fez isso. Ele simplesmente colocou ele no cárcere. Eu sei que não é bom, mas é melhor do que ter sua cabeça cortada. Então entenda aqui, ele ficou com raiva da esposa. Por quê? Porque ele perdeu um bom servo. Lembre-se que ele confiava em José, ele viu que Deus estava com José, ele confiou tudo na mão de José, tudo na casa dele e no campo, a Bíblia fala, tudo que pertencia a Potifar prosperava, estava tudo indo bem, ele estava adorando esse servo que era fiel, era íntegro, honesto, prosperava, Deus estava com ele, e agora por causa da esposa dele, que trouxe essa acusação falsa contra ele, ele teve que se livrar de José para manter as aparências. Aqui fica uma nota. Um cônjuge ruim pode arruinar a sua vida, gente. Entenda isso. Tá? Você que já está casado, bom, agora aguente. Não que você tenha um cônjuge ruim, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero dizer. Mas você que ainda não amarrou o nó, não está casado, escolha bem, porque aqui, olha, aqui foi o cônjuge que levou Potifar a fazer uma decisão que ele não queria fazer. Ele precisou encarcerar um homem inocente. Mas ou ele encarcerava ou ele matava, e o menos mal, ou seja, quando você está mal casado ou casada, você acaba tendo que escolher o menos mal, e não o mais melhor. Eu sei que a gramática está horrível, mas vocês entendam. Um mau cônjuge, um cônjuge ruim para a gente, pode nos levar a ter que escolher entre ruim e péssimo, ao invés de bom e excelente. Aqui ele teve que fazer uma escolha. Ou ele mandava matar José, ou ele mandava prender José. Ambos os casos, ele perdeu o servo dele, que ele tanto apreciava, estava lucrando tanto. Ele perdeu. Ele foi obrigado a fazer isso para manter a paz. E ele não podia deixar a coisa passar em branco. É bom notar outra coisa aqui. Mais tarde, José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Ou seja, mais tarde, José se tornou o chefe de Potifar. Lembre-se que ele foi segundo ao faraó, só tinha um faraó. Aqui na casa de Potifar, José falou assim, depois dele só tem eu. Não há ninguém mais alto do que mim antes do patrão. Igualmente foi não na casa de Potifar, mas sobre todo o reino e a nação do Egito. Só tinha o faraó acima de José. Então José se tornou o superior, o patrão, o chefe
de Potifar. E você note o seguinte, se José tivesse ficado amargurado pelo fato que ele foi falsamente acusado, ele passou anos na cadeia. Você não acha que ele ia chamar Potifar e falar, manda chamar aquele Potifar, tem uma conversinha para ter com ele? Mas não. Sabe por que eu acho que ele não fez isso? Porque eu acho que José reconheceu o fato que perante tamanha acusação, falsa, mas acusação, da esposa de Potifar, Potifar agiu de boa fé e com generosidade e não tendo matado. José sabia, Potifar poderia ter mandado cortar minha cabeça. Ele não fez isso, ele me poupou. E eu fui preso. Mas foi da prisão que eu saí e me tornei primeiro-ministro do Egito. Então você note que ele reconheceu isso e não houve nenhum constrangimento ou mal-estar, o desejo de vingança da parte de José para com Potifar, porque eu creio que foi exatamente isso. José entendeu e Potifar entendeu a situação que estava acontecendo, da falsidade da acusação, mas que aquela situação pedia uma resolução que era entre cadeia ou morte. Então ele foi livrado. Então a integridade de José conquistou Potifar. A integridade dele poupou a sua vida. E é sempre assim, gente, quando nós somos íntegros e honestos trabalhadores, sempre vale a pena, sempre paga, sempre traz dividendos. Você sempre vai ganhar o coração de alguém que vai poder te ajudar de alguma forma ou de outra. Mas vamos mais propriamente, então, para a tentação de José esta noite aqui. E olhe comigo no versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deite-te comigo. Primeira coisa sobre a tentação de José, e nós não estamos estudando a vida de José para a gente saber como foi bom ou ruim para José. A Bíblia está escrita para nós hoje. Tem lições, doutrinas para a gente hoje. Então saiba disso. Depois da bonança vem a tempestade. Depois da bonança vem a tempestade. Olha o que fala aqui. E aconteceu que depois destas coisas, nós lemos no versículo 7, dessas coisas. Do versículo 1 ao versículo 6, a Bíblia relata, nós lemos semana passada, que José foi um homem próspero. Tudo que ele fazia, prosperava. Que o seu patrão confiava nele. Que tudo estava indo bem para ele. Fala até que ele era bonito, charmoso e cheiroso. No versículo 6, ele termina dizendo isso. Tá? Aí fala, então está tudo indo bem. Tudo bem, chegou no Egito, estava fazendo sucesso na casa, foi colocado como o administrador principal, o mordomo-mó. Só tinha ele abaixo de Potifar, está tudo bem. Depois destas coisas, veio a tempestade. Gente, olha, sempre que nós temos um tempo de bonança, de paz, tranquilidade e vitória na nossa vida, se prepare e aperte os cintos, que lá vem tempestade. Lá vem tempestade. A vida cristã não é um plano. A vida cristã é assim, ó. Vitórias, tentações. Vitórias, provações. Bonança, tempestade. E aqui nós estamos vendo isso. Essas coisas aqui são justamente a prosperidade de José. E depois da prosperidade veio então a tempestade, a tentação. E você pode crer que isso vai acontecer. Note que essa tentação vem através de quem? Da mulher, do dito cujo. Essa mulher dele, nós não temos o nome dela, mas se você ver o versículo 7, o versículo 10, o versículo 12, era ela que estava continuamente, constantemente, trazendo e tentando ele. Ela estava agindo como um agente do diabo. Tá? Assim como existem obreiros de Deus, existem obreiros do diabo. E no caso aqui, ele estava quase que amarrado, porque ele era escravo, ele não podia mudar de emprego, mudar de casa, ele tinha que estar naquela situação. Ele era muito limitado em como ele podia evitar aquela mulher, diferente de nós. Tá? Você está no emprego que está trazendo problemas para você, pode ser talvez o horário, o dia, a companhia, as pessoas, a conversa, aquela politicagem que às vezes tem no trabalho. Sabe uma coisa? Você pode mudar de emprego, você não é um escravo. Ah, pastor, mas não tem emprego. Sabe que tem um Deus no céu? Você pode orar a Deus e falar, Deus, olha, nesse lugar que eu estou trabalhando, a coisa está difícil, a fofocagem, a politicagem, e não está legal. Deus, abre uma porta para mim. Amém. Sabe de uma coisa? Deus pode abrir uma porta para você. Tá? Deus não está dormindo, Deus está vivo, muito bem, obrigado. Ele ainda reina no universo, ele é todo poderoso, sabe de tudo. Mas aqui não, José aqui estava meio que amarrado naquela situação e o diabo não tinha desistido não de José. Ele estava ainda muito ativo na vida dele. E essa tentação pós-vitória, digamos assim, pós uma grande conquista que você tem, uma vitória,
uma conquista, ela pode vir de várias formas e de várias fontes, mas ela sempre vem. Lá em 1 João 2,16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós temos aqui 4 fontes de tentação. Nós temos a carne, e a tempestade vai vir de uma dessas fontes, vai ser a nossa carne. A nossa concupiscência, a nossa carne caída, pode ser os nossos olhos, coisas que a gente vê, e aquilo vai trazer tentação para a gente. Pode ser a soberba, o orgulho. Orgulho é a fonte de muita tentação. Orgulho do nosso coração, ou simplesmente o mundo. As coisas do mundo. Mas vai vir, a tempestade vai vir, e o texto especificamente aqui fala que a tentação de José veio na forma da tentação física. Da tentação física, e é isso que nós vamos para aqui ver mais de perto, o perigo da tentação física. Nós vamos dar um pulinho agora no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, se você for rápido de Bíblia, vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Nós vamos especificamente tratar da tentação que sobreveio à vida de José. 1 Coríntios 6, e o versículo 18, diz assim: fugir da fornicação. Fugir. Não for para pensar, reparar, jejuar e orar. Não, fuja, corra. Mas continua. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, o meu corpo, não nos pertencem. Pertencem a Deus. E pertence a Deus para glorificar a Deus. E não para trazer desonra e tirar a glória de Deus. Então, aqui nós temos claramente fugir da fornicação. Esse texto maior do capítulo 6, ele tem muito mais coisas, mas como o tema de hoje não trata especificamente disso, eu vou deixar ele para uma outra ocasião. Mas só tratando o seguinte: a Bíblia não diz nada, eu estou falando aqui para pessoas solteiras, é claro, a Bíblia não diz nada diretamente sobre o tema de namoro na Bíblia. Você vai procurar para cima e para baixo, a Bíblia não trata diretamente de namoro. Tudo que nós podemos saber sobre namoro, nós sabemos indiretamente sobre outros princípios e conceitos que a Bíblia traz. Agora, o que ela trata diretamente é sobre o casamento e o processo de casamento. Eu vou além. Para a Bíblia, o namoro faz parte do processo de casamento. Namoro não é uma coisa que a gente faz para divertir, passar o tempo, não tem o que fazer, porque... Não. O namoro é parte do processo que leva ao casamento. Porque o namoro faz parte do processo de casamento. Ou seja, você não tem expectativa, desejo, vontade, condições de casar, você não tem que estar fazendo nada namorando. É que você tem 13 anos. 13 anos não é idade para estar namorando. Aliás, namoro não tem idade, não tem nada a ver com idade. Você pode ter 25, 30, 40, 50 anos e não estar em condições para namorar. Porque o namoro é uma parte do processo que leva ao casamento. E, para dizer isso, já que estamos no assunto, o noivado e, consequentemente, o namoro não devem ser coisas longas. Sabe, eu escuto história. Eu sou noivo aqui há 8 anos. 8 anos. As namoradas estamos juntos há 4 anos. 4 anos. Gente, é loucura isso. Loucura. E certamente não está na Bíblia. Por que, pastor? É errado, não é correto, não é sábio ter namoro ou noivado longo? Pelos motivos que nós veremos. Quando você tem um namoro longo, quando você tem um noivado longo, você coloca em jogo a pureza do casal. A aproximação emocional e espiritual que ocorre, ela vai pedir, ela vai puxar automaticamente uma aproximação física.
Então, veja bem, se você tem um relacionamento de namoro que dura anos e anos e anos e anos e anos, aquele envolvimento emocional e espiritual, ele vai amadurecer, mas automaticamente vai puxar. O ser humano, ele tem essas três naturezas, espiritual, emocional e físico. O homem tem o quê? O ser humano ele tem o quê? Tem a carne, alma e espírito. O espiritual reside na parte espiritual do homem, o emocional reside na alma do homem e o físico reside na carne do homem. Então, quando você amadurece o envolvimento emocional e ou espiritual, aquela parte física que está de fora, ela vai querer alcançar o espiritual e o emocional. E aí que está o problema. E aí que está o problema. Por quê? Você começa a entrar na situação aqui, que a Bíblia fala, fugir da fornicação. Quando você tem um namoro, um noivado muito longo, você coloca pressão no aspecto físico do relacionamento. Uma tremenda pressão. Agora entenda, a pressão em si não é pecaminosa. Ela é natural e Deus colocou ali. Mas para ser preenchida e resolvida depois do casamento. Nunca antes. Mas quando se tem um namoro de anos e noivado de anos e anos e anos, o casal se coloca numa situação de grande pressão e tentação, que é muito complicado e muito perigoso. Hoje em dia, em geral, relacionamentos eles se desenvolvem primeiramente no aspecto físico. O rapaz vê a menina, acha ela bonita. Lá lá! A menina olha para o menino, acha ele bonito, ou o carro dele bonito, ou sei lá, não sei. Mas tudo começa com o físico. De repente, porque é diferente, homens e mulheres são atraídos por coisas diferentes. E não há nada de errado nisso, é como é. Mas tudo começa geralmente com alguma coisa física, uma atração física de alguma espécie, seja dinheiro, pode ser uma condição oferecida. O cara é muito popular, o cara tem um futuro bom, então aquilo atrai, né? Fica atraída. Mas não interessa. O que interessa é que começa tudo no físico. Em segundo lugar, que desenvolve, dado as circunstâncias corretas, emocional. Começa a haver envolvimento emocional. Pelo menos a gente espera que haja. Né? E ambas as partes, de preferência, seria bom. E por último, é que vem a questão espiritual. Ou seja, a pessoa é salva. Ou seja, não só salva, a pessoa é alguém comprometido com Cristo. É alguém fiel. É alguém que tem caráter. Só que aí você vê, começa com o físico, o emocional e o espiritual. O certo é fazer isso, ó. O certo, primeiramente, é o quê? É o espiritual. Tudo deve começar com o espiritual. Depois deve vir o emocional. E por último deve vir o físico. Sabe aonde esses três lugares que a fornicação acontece? No meio físico. No meio físico. Então, a ordem correta é essa, espiritual, emocional, ou seja, espírito, alma e a carne é por último. Hoje o mundo é o contrário, gente. Tudo é o contrário. As pessoas não dão importância alguma para o espiritual. O emocional é um opcional não importante. O importante é o físico. E isso é uma receita. Colocar todo o peso no físico. É uma receita para que haja fornicação. E a Bíblia fala fugir da fornicação. Fugir. Então, vamos ver aqui um pouquinho como é que funciona essa atração física que pode ou não levar à fornicação, mas ela começa assim. Vamos lá, tá cedo ainda, né? Amanhã é feriado? Não? Bom, deveria ser. Vamos lá então. Veja só para a gente voltar um pouquinho para José. José ele havia tido a vitória espiritual e a vitória emocional. Como assim? Bom, número 1, ele estava vivo, ele não tinha perdido sua fé em Deus. Ele não tinha perdido sua fé em Deus. Deus não tinha abandonado ele. A Bíblia fala nos versículos 1 a 6 do capítulo 39 que Deus estava com ele, Deus prosperou ele. Ele não estava emocionalmente amargurado com seus irmãos. Ele foi rejeitado, ameaçaram de morte, venderam ele como escravo, abandonaram, rejeitaram. Ele não estava amargurado. Ele não estava querendo pegar Não.
Ele havia ganho essas vitórias, mas agora, depois da vitória espiritual, depois da vitória emocional, agora vinha a batalha, a tempestade física. Ele agora tinha o diabo puxou outra cartela, digamos assim, outra arma, outra estratégia. Tentou derrubar ele espiritualmente, tentou derrubar ele emocionalmente, agora vai tentar derrubá-lo como? Fisicamente, usando aqui a esposa de Potifar. E o ataque físico, digamos assim, ele acontece em 3 partes, ou 3 estágios, 3 frentes diferentes. E esses estágios, veja bem, são sempre os mesmos e sempre nessa mesma ordem. Sempre. Sempre, 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 sempre. Pode ser um jovem que se mete com a pessoa errada. Pode ser um adulto. Pode ser uma pessoa casada. Mas sempre, sempre vai acontecer nessas 3 frentes, nesta ordem específica que nós vamos ver, e que não sou eu que inventei, está detalhada, ordenada aqui no texto que nós lemos. Vamos ver como é que funciona então. O primeiro estágio, a primeira frente de um ataque físico, que vai tentar empurrar a gente para a fornicação. Olha comigo no versículo 7. O primeiro estágio são os olhos, gente. Os olhos. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor fez o quê? Pôs os seus olhos, a Bíblia fala. Pôs os seus olhos em José. Agora é interessante notar que isso foi no versículo 7. O que está dizendo no versículo 6, o versículo anterior, está dizendo assim: e José era formoso de porte e de semblante. Isso no versículo 6. Versículo 7, a mulher de Potifar, nossa, que musculoso, que bíceps e tríceps tem José. Ela viu e depois ela o quê? Colocou os olhos. Tudo começa com os olhos. A gente leu aqui, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Tudo começa com o quê? Com os olhos. Primeira impressão. Pode ser algo físico, ou, como eu disse, pode ser algo que não é físico, mas que atrai. Pode ser dinheiro, posição, resolução de um problema, esperança, sonho. Eu não sei. Mas começa com o físico. Você vê, pode ser um bonitão, um ricão. Pode ser que ela é linda de morrer, ou ela tenha um pai muito rico e vai ter uma herança muito boa, aí está de olho nela. Acontece, gente. Alguma coisa atrai. Agora, se for bonita e rica, aí melhor ainda, na verdade. Mas eu estou brincando. Então veja, cuidado o olhinho, o que vê. Porque você nunca vai ter alguém que chega na fornicação antes de passar por aqui, ó. Com esses 2 olhos aqui, ó. Que é até errado de comer. Cuidado, minha gente, para não lançar charme. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, ó. Eu vou escolher alguém assim. Você, Davi, você. Assim, ó. Olha assim, fica. Foi bom, né? Eu sou craque. Cuidado para não lançar charme, gente. Sabe por quê? Você pode pescar mais do que você esperava. Falando sério. Sai por aí lançando charme para cá, charme para lá, charme para cá, charme para lá. Você vai ficar todo encharmado. Você vai morder mais do que você consegue mastigar. Você pode se embananar de um jeito que você nem imagina como. Tá? Cuidado. Cuidado com o que você usa, especialmente mulheres. Por quê, pastor? Por causa disso. Por causa disso aqui, ó. Essas 2 coisas aqui, ó. Eu estou falando sério, gente. Você sai por aí mostrando que não deve, jogando charme, você vai pescar alguma coisa. Só não vai ser o que você queria. Cuidado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, fala assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Honesto com pudor. Sabe o que quer dizer pudor? Pudor quer dizer vergonha. Mulheres, se vistam como quem tem vergonha. Porque tem muita mulher que se veste como se não tivesse vergonha. Ou seja, sem vergonha.
Pastor, como você ousa? Eu só estou lendo. Eu só estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Com pudor, gente. Com pudor quer dizer com vergonha. Digo mais, pudor quer dizer literalmente vergonha na cara. Se vista como se você tivesse vergonha na sua cara. Agora veja bem, isso aqui não é só para mulheres, tá? Aqui primeiramente, claro, tratando de mulheres, eu entendo, mas isso vale para homens também. Modéstia, a palavra modéstia quer dizer que não chame atenção. Por quê? Se você se veste de forma imodesta, de forma sem vergonha, você vai atrair atenção. Atenção de quê? Dos olhos. E tudo começa com o quê? Com os olhos. Com os olhos, gente. Então entenda, temos que ter traje honesto. Por que honesto? Porque é desonesto você sair por aí mostrando o que deve, o que não deve, o que tem e o que não tem. É desonesto, isso não é algo honesto de fazer. Sabe por quê? A única pessoa que deve ver aquilo deve ser o seu marido. Amém. Mais ninguém. Mais ninguém. Bom, falei, está falado. Então entenda, o contato visual não é tão inocente quanto parece. Entendeu? As paqueras começam como, gente? Aqueles olhares. Né? Aquelas piscadas charmosas, né? Ó, moço, tá com cisto aí, entrou uma abelha, foi o que foi? Tá entendendo? Tudo começa, com os olhos. Tá aqui, eu falei de novo aqui, olha. Pôs os seus olhos em José. Tudo começou com os olhos. Cuidado. Então, cuidado aonde você bota os seus olhos e cuidado para você não atrair olhos alheios. Ah, quem mandou olhar? Quem mandou mostrar? Gente, está errado os dois. Está errado quem olhou e está errado quem mostrou. Porque hoje em dia sim, né? Hoje em dia esse movimento feminazista quer andar por aí semi-nu e dizer, ninguém olha, se olhar é machismo. Então, minha filha, se cubra. Não estou defendendo. Está errado quem olha, mas está errado quem mostra também. Por isso que não é honesto. A Bíblia fala, traje honesto. Pessoa se vestir mostrando tudo e dizer, não olhe, isso é machista. Então não mostre. Exibicionista. Olho. Vamos lá. Eu estou só passando por cima desses temas aqui. Segunda coisa, o segundo estágio. O segundo estágio, olha o versículo 10. E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ouvindo eles, para deitar-se com ela, etc, etc. Olha a palavra falando. O primeiro estágio são os olhos. O segundo estágio são palavras. Palavras. Você fala o quê? Você fala palavras. Primeiro começa com aquele olhar, aquele piscar charmoso. Aí vem, olá gatinha, tudo bem? Ou senão, nossa, como você é lindo! Neto, se você ouvir isso, eles estão mentindo, certo? Mas entenda, estou brincando, você é lindo de morrer. Então veja só. Primeiro vem o olhar, depois vem as palavras. As palavras, falando ela a cada dia. Depois do visual vem as palavras. Palavras sempre vem. E no versículo 9, veja aqui, fala, pôs os seus olhos, o versículo 9 que nós lemos, né? Pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Primeiro ela fez o quê? Pôs os olhos. E depois ela falou o quê? Deita-te comigo. Primeiro vem o olho, depois vem as palavras. Sempre vem assim, palavras. Falando ela cada dia. Eram palavras e eram constantes. A cada dia. Apesar de ele, está dizendo aqui, não lhe dando ele ouvidos. Mas era algo diário, constante, o quê? Palavras. Hoje em dia, mais do que nunca, isso é um problema que nós temos. Porque hoje você tem SMS, WhatsApp, Messenger, Facebook, Snapchat, Check, tudo mais que inventaram de aplicativo. Você tem no celular, computador, no tablet. É ou não é? Me diga uma coisa, você se comunica com essas coisas através de quê? Palavras. Você digita o quê? Palavras. Gente, palavra falada, palavra digitada, palavra é palavra. O que se mais tem hoje são jovens trocando mensagens indecentes. Usando o quê? Palavras.
E com a tecnologia, os olhos não precisam estar geograficamente, fisicamente no mesmo local. Você pode estar no outro lado da cidade, no outro lado do mundo, e estar vendo com os olhos algo que você não está fisicamente presente. Li uma reportagem outro dia. A maior moda hoje em dia são jovens trocarem imagens indecentes uns com os outros. Os pais pensam que eles estão na sala, e de fato estão. Os pais pensam que eles estão no quarto deles, e de fato estão. Só que na realidade, eles estão no ciberespaço, trocando imagens para o olho ver, e palavras que você lê ali. Mesma coisa, olho e palavras. Ah, meu filho, minha filha, não, tá em casa, trancada. Não está se misturando com essa gentinha. Está sim. Através da tecnologia. Essa troca de palavras, ela traz automaticamente uma aproximação enorme. Uma quebra de barreira enorme. Um aumento da intimidade enorme. Você começa a falar, aí começa a falar sobre o que não deve falar, entra em áreas que não devia falar, e você baixa barreiras, você abre uma intimidade, você não está nem perto da pessoa, a pessoa está 10 quilômetros para lá, 1000 quilômetros para cá, está no outro lado da cidade, no outro bairro, em outra casa, mas está acontecendo essa aproximação. Por quê? Porque é algo que acontece de dia e de noite, de manhã, de tarde. 2, 3 da manhã. Pensa que a gurizada foi dormir. Dormir o quê? Então não. Falando sobre tudo e qualquer coisa debaixo do sol. E você sabe que à noite, só cansada, o juízo não funciona direito. Acaba tratando de assuntos, falando coisas, mandando coisas que não deveria. Gente, à noite é hora de quê? Dormir, não ficar tendo conversas particulares. Que aumenta aí é o quê? Você acaba estreitando o laço de intimidade. Por isso, mais do que nunca, que namoros longos, em questão de meses, o que antes demorava anos talvez, uma intimidade, hoje acontece em semanas ou meses. Por causa disso aqui. Veja bem, primeiro os olhos, depois as palavras. Olha comigo no versículo 12, o terceiro estágio. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, pronto, vamos parar aí. O terceiro estágio é o toque. O toque. Esse não dá para fazer pela tecnologia. Mas o toque, ela pegou. Ela não queria pegar a roupa dele. Ela não fez, vou pegar sua roupa. Não, ela pegou ele. Só que ele puxou e ficou só a roupa na mão dela. Mas ela não queria pegar a roupa dele. Nossa, como é maravilhoso o tecido da sua roupa. Não, ela não estava preocupada com o tecido da roupa de José. Ela queria que estava dentro da roupa de José. Mas é o toque. Sabe qual é o problema com o toque? Pastor, qual é o problema com o toque? Não, problema com o toque nenhum. O problema é que a carne nunca fica satisfeita. Nunca fica satisfeita. Sabe, um casal, namorados, começa a segurar a mão. Pode satisfazer por um tempo, mas daqui a alguns minutos, horas, dias, semanas, da mão já não é o bastante. Aí vai querer abraçar. No começo o abraço é por cima do ombro, daqui a pouco está embaixo da cintura. Aí abraçar com as duas mãos. Aí um beijinho. Bom, eu vou parar por aqui porque nós temos menores. Nós temos menores no recinto e eu não tenho licença. A carne vai sempre pedir mais. Agora vocês entendam, como eu falei antes, que emocionalmente, devido a essa extrapolação do contato e de palavras a toda hora do dia, através de tecnologia, especialmente hoje em dia, que o emocional
Está lá na frente, quilômetros lá na frente. Você já sabe de tudo da pessoa, já desenvolveu. O emocional está lá longe. O físico vai querer chegar junto. E segurar a mão não vai resolver o problema, não. Um abraçozinho aqui, um beijinho ali, não vai resolver esse problema, não. De jeito nenhum. E o que acontece é que a cada passo, a cada mão dada, abraço, beijo, você vai derrubando uma barreira. E uma vez que aquela barreira foi derrubada, ela nunca mais é reerguida. Casal namorado começa a se beijar, eles mais nunca vão parar de beijar. Nunca. É uma rua de mão única, gente. Eles podem até falar, eu não vou fazer mais isso. Vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade. É sério. Mas não, pode ser que no próximo, pode até ser que aconteça, blá blá blá. Mas aquele casal derrubou aquela barreira, mas nunca vão parar. Nunca. A questão de pureza é uma rua de mão única. Você nunca volta. Você nunca volta. E uma vez que você entra, mesmo com a próxima pessoa, vai ser muito difícil você voltar para o começo da rua. Eu digo quase que impossível. Por quê? Porque você já passou por aquilo. Você vai começar a partir dali. A Bíblia fala o quê? Fugir da fornicação. Agora, ninguém está fornicando, não. Começa com um olhar. Depois do olhar, vem uma palavrinha, uma mão dada, um abraço, um beijo, pronto, a coisa vai daí. Não é buft, não é da noite para o dia, ninguém cai. Não, é um processo, está aqui. Aconteceu exatamente com José e com a esposa de Potifar. A culpa não foi de José, mas note, o processo é o mesmo. Começa com os olhos, palavras, toque. Mas pastor, é só segurar uma mão. Eu sei, mas não vai parar de segurar a mão. Não, nós vamos. Eu já tive gente que falou, não, nós vamos, nós achamos que... tá bom. Tá bom. Dito e feito, algum tempo depois, adivinha? Adivinha. E eu disse, eu não falei? Eu não falei? Agora não vai parar. Ah, vamos. Ok. Pararam? Não. Por quê? Porque não volta, gente. É uma rua de mão única. Tem aquelas roletas no ônibus? Tem ainda. Ui, as borboletas, né? Só vai de um lado, você não pode voltar. Não é verdade? Você não pode voltar. Você passa, mas você não volta. É assim, uma vez que você passou, você não tem como voltar. Passou aquele estágio, aquele ponto vai ser o ponto de partir de diante. Então, o melhor que você faz, sabe o que é? Número 1, evite olhos, evite olhares. Evite palavras, cuidado com suas palavras. O que você fala, com quem você fala, quando você fala o que você fala. E cuidado com o toque. Cuidado com o toque, sabe? Vocês sabem, eu dou algumas poucas aulas de inglês, eu fico horrorizado. De vez em quando eu tenho uma turma de adolescentes. Eu esqueço que eu não estou na igreja, eu estou na escola. Gente, é jovem, durante a sala de aula, segurando a mão do outro, beijando, sentando no colo do outro. Aí eu... Gente, isso na sala de aula. Sala de aula. Você imagina fora da sala de aula. Eu estou falando de jovens de 13, 14 anos. Aí eu pergunto, onde é que isso vai dar? Eu vou dizer onde é que isso vai dar. Isso vai dar em fornicação, gente. Não tem outro lugar onde isso vai dar. E a Bíblia fala o quê? Fuja. Amém. Porque todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Mas fornicação você comete dentro do corpo. Uma vez que a barreira cair, fica difícil. E se for difícil não mantê-la em pé, quão mais difícil vai ser agora que ela caiu. Uma vez que a gente abre aquela porta da impureza, é difícil fechar. Especialmente com aquela mesma pessoa. Então, muitas vezes a gente condena perante Deus
algo que poderia ser algo, e que talvez era algo que Deus tinha, mas a gente estraga e condena aquilo. Não é triste isso? Deus traz uma coisa, a gente estraga e condena, a gente compromete aquilo, enfraquece uma coisa por causa disso. Então temos que ter cuidado, muito cuidado, porque essa foi a tentação de José. Agora veja aqui, entenda o porquê da saída dramática de José. Né? A gente voltar aqui para o texto, está dizendo o quê? Deita-te comigo! E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu saindo para fora. Aqui a gente não sabe o grau de nudez que ele saiu. Provavelmente é o seguinte, naquela época a pessoa usava uma roupa e usava uma espécie de uma túnica por cima. Provavelmente ele não estava completamente nu quando ele fugiu, né? Mas ele saiu desvestido, deixou aquela túnica que ia por cima de tudo na mão dela e correu. Veja bem, foi uma saída dramática. Agora entenda por que foi a saída dramática. Que ele chegou ao ponto de deixar a sua roupa na mão dela. E foi aquela roupa que o incriminou. Não é verdade? Mas entenda que a fuga de José foi inteiramente bíblica. Como nós lemos em 1 Coríntios 6,18, fugir da fornicação. Foi o que ele fez? Ele fugiu. Entenda, essa mulher aqui, essa mulher de Potífar, entenda, ela era esposa do capitão da guarda. Um homem de influência, de posição. Ela provavelmente era uma mulher muito linda. Assim, tipo a irmã Simone. Ou até eu mesmo. Então, entenda, ela era uma mulher, com certeza, uma mulher muito linda. Então, aquilo era uma tentação para José. Lembrando, José ele não era nenhuma mariquinha, não, José era homem. Cabra macho. Mas sabe de uma coisa? Ele sabia que ele tinha que fugir dali. Tá? Essa história de, mas eu sou homem. Sim, José também era homem. Homem tem controle, moleque não tem. Amém. Essa é a grande diferença. Mas é porque... Então cresça, amadureça. Amém. Seja homem. José era homem, sabe o que ele fez? Fugiu, deixou a roupa lá e fugiu. Vamos embora, pegou assim e... Estou fora. Eu não quero ver até que ponto eu posso chegar. Eu não quero ver até onde... Não, eu estou fora. Fugiu. Isso que nós devemos fazer. O ideal é não chegar em tal situação. Eu às vezes me pergunto aqui, José, a Bíblia fala que José entrou na casa, fazer o serviço dele, quando não tinha nenhuma outra pessoa na casa. Isso não é uma boa ideia. Eu não sei se ele sabia ou não, a Bíblia fala que não tinha. Se ele tinha esse conhecimento, eu não sei. Mas nunca esteja sozinho no mesmo quarto ou no mesmo veículo do que alguém do outro sexo, que não seja família. 11 anos estou no Brasil, eu lembro que uma vez, eu estive com alguém da igreja, uma vez, sozinho no carro comigo. Era uma Kombi, eu estava no banco da frente dirigindo, a pessoa estava no banco de trás, em cima do tanque de gasolina lá atrás. Foi 2 quarteirões, se não me engano estava chovendo, e eu vi a pessoa, e não tive coragem, aí eu, não entra, mas sente lá atrás. Segure no para-choque, bota a mão no teto, não, ficou no banco de trás. Kombi não, minto, era besta na época, que tinha umas 30 fileiras, né, a besta tinha. Eram 6 fileiras, se não me engano. Pronto, fique na 6ª fileira, eu estou aqui na frente. E foi aqui do bairro para a igreja. Essa foi a única vez. Única. Por quê? Para começar, fugir da aparência do mal. Não quero ninguém vendo para aí, pastor dirigindo para aí com... Não. Não, irmã. Irmão sim, falando de irmã. Isso, claro. Por quê? Aparência do mal. E 2, eu não quero nem chegar... Mas o que tem de mais? Nada demais. Mas quanto mais longe da aparência e da tentação, melhor. O ideal é evitar isso. Não tem ninguém em casa? Não entre. Mas se você se encontrar nessa situação, fuja. A Bíblia fala fuja, corra, desapareça. É o que a Bíblia fala. Então, 3 estágios: olhos, palavras e toque. Isso é a receita para você ou evitar ou cair nessa tentação
que acometeu José do Egito. Semana que vem vamos voltar e vamos ver mais um aspecto do Gênesis 39. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela tua palavra.